Alô, Pai Senhor, sejam bem-vindos todos. Hoje é domingo, dia 5 de fevereiro de 2023. São agora exatamente 20 horas, horário de Brasília. E a gente está aqui hoje para trazer a palavra de Deus, trazer uma mensagem aí da parte do Senhor. E eu queria que você fizesse a gentileza de abrir a sua Bíblia junto comigo, por favor, no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, o último livro do Velho Testamento, né? Bem facinho de se achar. Capítulo de número 3 e verso de número 1. Zacarias, capítulo de número 3 e verso de número 1. É uma mensagem de Deus hoje, ao teu coração, ao meu coração. Vamos recebê-la hoje da parte do Senhor. Tenho certeza que você vai se alegrar, né? Que você vai se alegrar. Glória a Deus. Pois eu vou contar para vocês um sonho profético que eu tive essa noite com o presidente Bolsonaro. Hoje eu vi ele no meu sonho, eu sonhei com o presidente hoje, glória. Eu vou contar para vocês o que eu vi no meu sonho nessa noite, né? Um sonho profético aí. Vocês podem ter certeza aí, né? Jesus amado. Mas é um sonho, né? A Bíblia diz que visão, você conta como visão, profecia, sonho é sonho, né? Como dizia o velho ditado, sonho é sonhado e não é falado, né? Eu vou te contar o que eu sonhei. Algo extraordinário, né? Acordei hoje muito feliz. Com muito mais fé do que eu fui dormir, você pode ter certeza, né? Fui dormir com muita fé, acordei com muito mais fé. Deus é extraordinário, né? Deus é extraordinário. Você já encontrou o livro do profeta Zacarias, capítulo 3, verso 1, a minha Bíblia diz assim, ó. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe as vestes sujas. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos. E te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Amém? Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça. A gente vai orar. Pai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Que a tua mão, Senhor poderosa, venha sobre as nossas vidas.
Que o Senhor possa enviar do céu uma legião de anjos de fogo, colocando eles ao redor da nossa igreja, levantando uma grande muralha para nos guardar, proteger em nome de Jesus. Eu te peço, papai, na autoridade e poder do teu santo nome, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento, que a palavra possa descer de uma maneira simples, para que todos possamos ouvi-la, compreendê-la, entendê-la, e assim, Senhor, nós consigamos um pouco mais de fé nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. O povo de Deus está saindo da Babilônia. Já se passaram 70 anos. Já se cumpriu a palavra profética de Jeremias. E agora, o povo de Deus ruma para um novo destino. Neemias conduz o povo, junto com Esdras, junto com Zacarias, com Joel e outros profetas que são contemporâneos dele, ou seja, aqueles que viveram no tempo em que o povo de Deus saiu da Babilônia. A Bíblia diz que o povo viveu um tempo difícil lá, que muitos misturaram-se ao povo babilônico, que muitos casaram-se, deram-se em casamento, formaram famílias, ao contrário daquilo que Deus lhes havia dito. Mas eles então se estabeleceram naquele lugar, e agora chegou o momento de sair. A primeira revelação do Espírito Santo na sua palavra, Deus enviou o povo para a Babilônia para que ali ele fosse trabalhado, transformado, alcançado, mudado. O povo não foi para a Babilônia para ficar para sempre lá. Mas algumas pessoas, quando colocaram os seus pés na Babilônia, acharam que não iam sair nunca mais. E se estabeleceram naquele lugar. E Deus está falando para mim e para você que o lugar do crente não é na Babilônia. Que a terra da Babilônia é a terra do conserto. E que muitas vezes nós somos colocados, postos por Deus, em situações e circunstâncias que a gente não espera. Porque não ouve a palavra de Deus, não crê nos seus profetas, não tem discernimento ou entendimento da sua palavra, e então somos pegos de surpresa, e somos levados ou colocados em situações ou circunstâncias que nós não entendemos, conhecemos, ou sequer acreditemos um dia, tenhamos acreditado que um dia poderíamos passar ou ir para o lugar desse. Isso vem como uma grande surpresa. Mas não quer dizer que o fato de Deus ter permitido que você estivesse nesse lugar signifique que você vai morrer lá. Não. Não. Não crie raízes, diz o Senhor. Não expanda as suas habitações em terra estranha, porque é chegado o momento de mudança. É chegado o momento de caminhar. Esse texto hoje vem de maneira profética para a igreja do Senhor. Vem de maneira profética hoje. Não tenho dúvida disso aqui não. Eu orei hoje à tarde. E o Espírito Santo falou para mim, textualmente, esse livro, capítulo, versículo e o que eu deveria dizer para vocês. Estou aqui só repetindo aquilo que Deus falou para mim agora à tarde. Tempo de sair da Babilônia. Tempo de mudança. Você olha e se vê no meio da Babilônia. Mas aí o Senhor começa a movimentar o mundo espiritual. E quando as coisas começam a se movimentar no mundo espiritual, elas começam a vir para o mundo físico. A Bíblia diz
que nós trazemos à existência aquilo que não existe através da nossa fé. E quando a igreja começa a orar, buscar, consagrar, santificar, nós começamos a tornar possível o milagre. Nós começamos a levar o nosso protesto diante de Deus, nosso sentimento, o desejo do nosso coração. E o Senhor então dá ordem para que o Neemias se levante, para que o sacerdote Esdras se levante, para que o sacerdote Josué se levante. Josué era o sacerdote de Israel dentro da Babilônia. Era ele quem sacrificava a Deus naquele momento, o responsável espiritualmente falando pelo povo de Deus. E antes que o povo saísse da Babilônia, o Senhor faz um concerto com Josué, porque o povo foi para a Babilônia por causa do seu pecado. Deus não mandou ninguém para a Babilônia porque ele queria, porque ele gostaria. Não, não. A Bíblia diz que o povo se corrompeu com a idolatria, adorando e amando ídolos, coisas, pessoas, quando deveria estar obedecendo a Deus. E em função do seu pecado, diz a Bíblia, Deus enviou a sua espada, a espada de Deus, Nabucodonosor. E ele então destruiu a arrogância de Israel, lançou por terra o queixo duro de Israel, e eu tenho falado isso aqui sucessivamente, que o crente de queixo duro tem um problema sério com Deus, porque Deus vai quebrar o seu queixo. Você tem que ter um queixo molinho, que quando Deus pega, ele entorta. Tem que ser um crente maleável, um coração pronto para aprender, para se arrepender, para entender quando Deus nos exorta a respeito das coisas que fazemos, pensamos de maneira errada. Então o Senhor envia o profeta, ou dá um sonho, ou uma revelação, ou uma mensagem. E nós precisamos ter um coração disposto a aprender com a palavra de Deus. Aprender. Ouvir, entender e aprender, para que o erro não se prolongue. Eu disse esses dias, conversando com uma irmã, eu falei, errar uma vez é humano, a segunda já é burrice, a terceira, teu lombo está pedindo chicote. Então nós precisamos aprender com Deus as lições. Algumas lições são baratas, outras caras. E se você não aprender na primeira, que é barata, você vai aprender na segunda, mas a segunda vai ser mais cara. E se ainda assim não aprender, for para a terceira, vai custar muito mais caro. Nós trabalhamos para crescermos na graça, diz a palavra, e também no conhecimento. E à medida em que crescemos no conhecimento, caminhamos conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor através da sua palavra. A palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos consola, nos alimenta, nos liberta, nos transforma, desde que nós estejamos com o nosso coração preparado e disponível para que ela possa trabalhar nas nossas vidas. O livro de Apocalipse é muito claro, quando o Senhor diz, eis que estou à tua porta e bato, e se você abrir, eu entrarei na tua casa e cearás comigo. Se você não abrir, Deus não entra, porque Deus não arromba a porta do teu coração. Deus não te obriga a fazer nada. Quem obriga as pessoas é Satanás. Satanás invade o corpo das pessoas, toma, rouba. Por isso
que as entidades nos centros de Umbanda chamam o seu recebedor de cavalo. Trata-os como um animal, ele vem e sobe sobre eles, domina. O Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo ele vem e bate na porta do seu coração. E se você gentilmente o receber, disser: Senhor, pode entrar, que o meu coração está disponível. Pode entrar porque eu estou disposto a aprender. Pode entrar porque eu estou disposto a mudar em tudo que eu estou fazendo errado. Eu quero aprender, eu quero ser um vaso novo. Porque eu já estou quebrado. Eu era um vaso de boca dura e minha boca quebrou. Eu era um vaso de queixo duro e meu queixo quebrou. Eu tinha dinheiro, não tenho mais. Eu tinha trabalho, estou desempregado. Eu tinha família, não tenho mais. Eu era sadio e agora estou doente. O Senhor já me quebrou. Então agora, Jesus, eu estou aqui, humildemente na tua presença, me dispondo a ser trabalhado e moldado. Jeremias fala isso no capítulo 18, verso 1. Quando Deus fala com Jeremias e diz: Jeremias, desce à casa do oleiro. E a Bíblia diz que Jeremias então desce e vai caminhando pela lateral da casa até os fundos, onde ele vê o oleiro numa mesa, trabalhando com os seus pés, os pedais, fazendo com que gire aquela rodinha. E o oleiro ali amassando o barro, batendo no barro, trabalhando o barro. E o Senhor, conversando com Jeremias, disse: será que aquele vaso que o oleiro está fazendo tem o direito de escolha? De, conversando com o oleiro, pedir para ser redondo, quadrado, sextavado, baixo, largo, alto? Não faria o oleiro com o barro o vaso que lhe aprazesse? Não estou no literal. O Senhor disse: eu sou o oleiro, você é o barro. Eu faço o vaso. E muita gente não está feliz com o que é. Ah, Senhor, você me deu o dom de profetizar, mas eu queria o de curar. Você me deu o dom de fazer milagre, mas eu queria o de prosperidade. O Senhor me deu o dom de hospitalidade, mas eu queria o dom de missionário. Quantas pessoas, irmão, que ao orar a Deus, a entrar na presença de Deus, faz isso para reclamar, ao invés de agradecer a Deus por aquilo que tem, por aquilo que é, por aquilo que faz. Por menor importância que tenha, não interessa. Se você faz parte do corpo de Cristo, você já tem um grande mérito. Eu falo isso sempre para a galera: você pode ser a pontinha do mindinho, você pode ser o calo daquele quinto dedo que dói, mas você faz parte do corpo de Jesus. Não ache que o serviço que você faz é insignificante, de menor importância, porque qualquer parte do corpo que faltar, vai fazer falta, vai gerar dor, sofrimento. Então não importa qual parte do corpo você é, importa é que você faça parte desse corpo, porque esse corpo vai morar no céu. Esse corpo vai ser alcançado por Cristo, transformado, mudado e moldado. Nós somos o barro, e Deus é o oleiro. E muitas vezes, quando o vaso já está pronto, colocado na prateleira para secar, aparece uma trinca, ou fica uma pedrinha no meio do barro, e aí o oleiro tem que quebrar o vaso tudo de novo. Aí ele já está seco, né? Aí tem que pegar um pau, socar ele no soquete,
fazer ele virar pó de novo, para depois colocar água, para fazer o barro voltar ao seu estado natural, para que então seja feito um novo vaso. Dessa vez, sem avarias. O processo não é fácil, nem indolor, não é? Mas nós precisamos nos colocar à disposição de Deus, ao invés de ficar brigando com Ele. Com aquela pergunta interminável que muita gente fica fazendo: nossa, mas eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Deus está trabalhando no vaso, irmão. Você é o vaso. Quando você se colocar nessa posição de vaso, você vai aprender a dobrar o seu joelho e parar de reclamar. E dizer: Deus, se eu estou imperfeito, então me corrige. Se eu não estou fazendo as coisas da maneira correta, então me ensina para que eu faça. Se eu não estou conseguindo me colocar da maneira que o Senhor deseja no seu coração, então me coloca o Senhor. Ter um coração ensinável é o que Deus deseja de você. Que você esteja disposto a aprender, disposto a mudar. Tem muita gente que tem uma partezinha do seu ser, que é como se fosse uma caixinha com uma chavinha que ninguém tem acesso. Mas você tem que dar a chave dessa caixinha para Deus. Senhor, mexe aqui, mexe ali, mexe lá, mexe onde você quiser. Olha o Pedro. A Bíblia diz que Jesus, diante de todos os discípulos, pega uma bacia, põe uma toalha sobre os seus ombros e diz assim: é preciso que eu lave os pés de vocês. E o Pedro fala: o meu não. Daqui já se viu o Senhor lavar meu pé, Jesus? Meu você não vai lavar não. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Irmão, só tem parte com Deus quem obedece. Só tem parte com Deus quem se submete. O dia que você parar de fazer as coisas do jeito que você acha e começar a entender a temática de Deus, entender a maneira que Deus quer trabalhar na sua vida, abrir o seu coração, fazer o que Deus tem colocado no seu coração. Hoje eu estava tomando banho, irmão, veio uma visão dos meus olhos. Eu estava tomando banho hoje, agora à tarde. Desejo no meu coração uma coisa, eu já me armei, já estou pronto para fazer já. Eu só orei e falei: Jesus, o Senhor só me deu um sinal, a hora que o Senhor falar para mim, vai, é nós. Se eu tiver que ir lá na China, eu vou lá. Na Coreia do Norte, eu vou, Deus mandar, eu vou. Falei para o Senhor hoje, Deus me falou um negócio, eu falei: já vamos, já mobilizei a galera aí, já estamos mexendo para fazer já. Deus ainda não me confirmou, mas eu vou esperar. Fazendo, me preparando, me mexendo, para deixar a coisa pronta para acontecer. E Deus falar: não faz, eu não faço, recuo, não tem problema. Mas se Deus falou pode fazer, já está pronto, só dou start e já era. Não tem um ditado do mundo que diz assim: não aguenta o jogo, não aperta o play. Conhece essa história? Não aguenta o jogo, não aperta o play, irmão. Você apertou o play, agora vai ter que jogar o jogo. Você aceitou Jesus, colocou tua vida nas mãos do Senhor, agora Deus falou, você faz, acabou. Não discute, não questiona. É assim que tem que ser. Se posicionar. O Josué estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Toda vez que você for chamado por Deus, o diabo vai aparecer na tua vida. E vai pintar para te embarreirar, para te travar, para te trancar, para não fazer não dar certo, para impedir. Porque ele não está feliz com a vida dele, porque ele está desgraçado, porque ele vai para o inferno e ele sabe disso.
E ele quer levar você também. Ele quer desgraçar você também. O diabo não tem família, então ele quer destruir a tua também. É a função dele. Não fico brabo com o diabo não, sabia? Ele faz as coisas e tal, eu olho. É o papel dele, irmão, ele ganha para fazer isso. É a função dele. A Bíblia diz que o anjo Miguel lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. Prevaleceu. Porque o diabo quis roubar o corpo de Moisés. E o anjo, após ter vencido o diabo, o Miguel, não ousou, diz a Bíblia, lançar juízo sobre ele. Apenas disse: o Senhor te repreenda, Satanás. E a gente tem uma lição a aprender com isso. Existe muita gente aí, irmão, que foi posto nesse mundo como pedra de tropeço, como vaso de desonra. E é a função dele fazer isso. E ele já está ferrado, porque ele já não tem a graça, já perdeu, vai para o inferno. Perdeu a família, perdeu a moral, perdeu tudo. E tudo que ele quer é levar você junto. Mas você só vai se você quiser. Por isso a Bíblia diz: maldito do homem que confia no homem, mas bendito é aquele que confia no Senhor. Maldito do homem que confia na força do seu próprio braço, bendito é aquele que confia no Senhor. Nós temos a nosso favor a palavra de Deus, os ensinamentos do Deus vivo de Israel. O Espírito Santo que está em nós nos dirige e direciona todos os dias. Todas as vezes que oramos, clamamos, pedimos, ou às vezes até quando choramos, o Espírito Santo, escrito em Romanos 8, do 20 em diante, ouvindo o nosso choro, a nossa lamentação, a nossa lamúria, a Bíblia diz que Ele interpreta até mesmo os nossos gemidos inexprimíveis. Quer dizer, aquilo que ninguém compreende, Ele compreende. E Ele leva diante de Deus como uma oração. Uma vez eu estava, muitos anos atrás, na frente da minha casa lá em Curitiba. E do outro lado da rua, em frente, tinha uma senhora que havia tido, eu acho que era um derrame, eu não me lembro. Estava muito doente. Ela perdeu a sua capacidade de fala, de movimento. Pouquinhos dias depois, ela morreu depois desse fato. E ela gritava de dor. E o grito era o único som que ela conseguia emitir. Um grito ininteligível. Não tinha sentido nenhum. Ela fazia barulhos. E eu estava de joelhos na frente da minha casa, na grama, tirando mato. Com uma faquinha, sabe? Sim, tirando os matinhos. Arrancando trevo da minha grama. E ela começou a gritar. E o primeiro som que eu ouvi foi aquele som que andava, né? Som, barulho. Mas o segundo eu entendi o que ela falou. Veio como uma canção no meu ouvido. E eu entendi ela falando: Deus, tem misericórdia de mim. Aquilo me assustou. Eu estava de joelhos no chão, abaixado na grama. Me assustou. Eu olhei como se alguém tivesse falado comigo, não tinha ninguém. E então eu ouvi ela gritar de novo, mais alto. O barulho dela era um ah, ela fazia assim. Mas quando chegava no meu ouvido, eu ouvia ela dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Aquilo deu uma dor no coração, irmão. Eu comecei a chorar. E o Espírito Santo disse para mim assim: que Ele nos dá o entendimento das coisas que a gente não entende. Que Ele nos dá o discernimento das coisas que a gente não conhece. E que Ele interpreta até os gemidos de dor. E eu aprendi com Deus naquele dia que não existe absolutamente nada que seja difícil para Deus.
absolutamente nada que seja impossível para Deus. Eu aprendi o que significa quando a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá as potentes mãos de Deus de agir? Quem reterá, quem segurará as mãos de Deus? Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Quem limita Deus é você, através da tua incredulidade. Quem limita Deus muitas vezes é você, porque você não acredita no poder, na sabedoria, na capacidade que Deus tem de transformar as coisas, de mudar a vida das pessoas. A tua falta de fé te impede muitas vezes. Porque a Bíblia diz que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver o céu aberto, os anjos do Senhor subindo, descendo, aleluia. Mas para isso você tem que crer. Você tem que acreditar. Mas as pessoas desistem muito facilmente. Muito facilmente. Nas primeiras dificuldades eles já abandonam. No primeiro revés ele já para. Na primeira situação difícil, na primeira dificuldade, ele repensa e fala, acho melhor eu não ir, porque está gerando problema, então eu não vou. As coisas de Deus sempre são mais complicadas, irmão. Josué se preparou para ir embora, acabou o cativeiro. Mas ele tinha suas vestes sacerdotais sujas. Por causa do pecado do povo, era ele que intercedia pelo povo, era ele que sacrificava, era ele que queimava o incenso, levava os pães, sacrificava os animais, queimava as coisas nos altares de sacrifício que foram estabelecidos lá na Babilônia. E o pecado do povo estava sobre ele. E esse texto tem um valor simbólico extraordinário. Porque quando o Senhor chama Josué para o céu, num arrebatamento de espírito, e ele se chega diante de Deus, e diante de Deus está lá o diabo, a Bíblia diz, está à sua direita, para lhe resistir, para gerar inconveniência, para gerar vergonha, para lhe acusar pela sua veste suja ou pelo seu pecado. E o Senhor disse para o diabo, Satanás, eu te repreendo. E fala para o anjo, troca as vestes do Josué. Tira a sua veste suja do pecado e dá a ele uma veste branca e limpa. Sabe o que o Senhor está falando para o povo de Israel? Ele está dizendo, o teu pecado já foi anulado. Você já ficou tempo suficiente na Babilônia, agora chega, o teu castigo acabou, o tempo acabou. Agora as coisas vão ser transformadas. Eu estou te dando uma nova oportunidade. Eu estou te lavando, te limpando, te remindo, te dando um novo cântico para pôr na tua boca. Aleluia. O livro de Cantares, eu acho que é no capítulo 3, verso 11, eu não lembro, mas está por ali. E ele diz assim, o inverno passou, a chuva cessou. Já podemos ver as flores, sentir o seu cheiro. Eu ouço o canto dos pássaros. O tempo de cantar chegou. O livro de Eclesiastes 3 diz, tem tempo de chorar, aí tem o tempo de cantar. Tem o tempo de sofrer, mas tem o tempo de se alegrar na presença de Deus. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas no céu e na terra. E quem determina o tempo é Deus. Nós apenas o vivemos. Nós vivemos os tempos que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Mas se vivermos com fé, crendo, nós vivemos a viva esperança da mudança, da transformação, das coisas novas que Deus pode apresentar para mim e para você. Talvez você olhe hoje para frente e ainda não enxergue nada. Eu falei para vocês sobre uma visão que Deus me deu algum tempo atrás. Eu vi uma carroça, eu vi as vacas, eu contei para vocês já.
E eu vi a arca de Deus voltando. Deus me deu uma visão, era como se eu estivesse muito de cima e olhava ela lá longe. E eu vi a arca sobre aquela carroça nova, as vacas vindo. E o Senhor disse, eu vou restaurar a alegria do meu povo. Eu vou fazer o povo de Deus, que mora no Brasil, vai voltar a sorrir, a sua alegria vai voltar. Ele disse, mas a arca ainda está como está vindo, ela está longe. O povo não está vendo, só o profeta. Mas logo eles vão começar a ouvir os barulhos da roda, o mugido da vaca. Vão interpretar os sinais e vão saber que a arca está voltando. A arca está vindo. Hoje Deus traz uma mensagem e fala da saída da Babilônia. Talvez você não esteja percebendo isso, mas dentro da palavra de Deus, o Senhor, nesses últimos dias, tem trazido mensagens de mudança, de transformação, de vitória. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas no céu e na terra. E você não vai chorar para sempre. Você não vai ser perseguido para sempre, irmão. E chegar um momento em que Deus vai matar o teu inimigo. Em que Deus vai colocar por terra os perseguidores. Nós precisamos crer. Os teus inimigos, Davi fez uma oração certa feita, ele disse, Senhor, permita que os meus inimigos fiquem em pé, para que eles possam me ver sentado à mesa com o Senhor e contemplem a minha vitória. Ah, glória. Não mata nenhum não, Senhor, agora não. Ainda não. Deixa primeiro os caras ver a minha vitória. Depois, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar a sua igreja, o seu ministério. Deus vai honrar a sua fé. Porque aqueles que creem no Senhor são como os montes de Sião. Nunca se abalam. Porque esperam em Deus, creem em Deus. Andam na presença do Senhor. Buscam a presença do Senhor. E Deus vai arrancar de mim e de você a nossa veste suja pelo pecado. Vai dar para nós uma veste nova, branca, limpa, para que entremos e permaneçamos na presença do Deus vivo de Israel. A Bíblia diz que nunca falte para mim vestes brancas, nem óleo sobre a minha cabeça, disse Salomão. E o Senhor vai dar para nós uma veste branca, nova, limpa. E vai derramar um óleo fresco sobre a nós. Um óleo que vai alegrar a tua vida, o teu coração, a tua alma. Quando você crê no Senhor. Creia. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Deus vai fazer uma grande obra no nosso país, na nossa nação, no nosso povo. A grande obra, porque Deus prometeu que ia fazer isso. A sua palavra não volta atrás. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Você que está em casa aí, feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Eu vou orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar meu povo diante do Senhor. Nós estamos aqui em milhares de milhares, ouvindo e crendo na Tua palavra, naquilo que sai da boca dos Teus profetas, para que tudo nos vá bem. Eu peço, meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar de uma maneira especial. Dá para nós mais fé. Nos permita, Senhor, ver os sinais, enxergar.
esse sol de justiça que vem subindo sobre a terra. Em nome de Jesus. Eu peço que a tua mão, Senhor, poderosa, venha sobre nós. E que nós sejamos alcançados pelo teu milagre. E abençoados pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Jesus é bom. Sente-se, tome o teu lugar. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. E se vocês trouxeram, levante a sua mão assim que eles vão entregar um envelopinho para vocês aí. Você pôr a tua oferta dentro. E depois que eu orar, você vai trazer e depositar ela aqui. Você que está em casa, a gente está disponibilizando o número da conta, o Pix, se você quiser mandar a tua oferta. Ontem eu quero pedir desculpa para vocês, caiu a nossa conexão de novo, a gente teve um problema aqui. Já está arrumadinho, né? E a gente fez a ceia então pelo telefone. Ele está disponível aí na página, mas quem não participou da Santa Ceia pode participar na terça-feira, tá? A gente vai fazer Santa Ceia em São José dos Pinhais, terça-feira, na Igreja Física. E aí você que não participou poderá participar lá. Amém? Feche os olhinhos, eu vou orar por vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes dizimistas da tua igreja, multiplicando a semente daqueles que semeiam, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar enquanto você se levanta e vem aqui. Eu vou contando para vocês, eu quero contar para vocês o sonho que Deus me deu nessa noite. Um sonho muito legal, vívido. Não sei se foi um arrebatamento de espírito, o que foi, eu não sei. Mas eu sonhei que eu fui no escritório. Um grande escritório, com móveis todos escuros de madeira, como se fosse embuia. Muito grande. E estava lá nesse escritório nosso presidente, Bolsonaro. Ele estava de terno, de gravata, imponentemente, assinando papéis, escrevendo coisas. Tinham muitas pessoas ali, eu não conhecia ninguém. Mas o secretário do nosso presidente era o George Bush. O George Bush. Filho, né? Não o pai, o filho. Que foi o presidente aí o presidente na época da invasão do Iraque e tudo mais, né? Aquele cara. E o Bolsonaro olhava para mim, fazia assim, me via lá. Mas o Bush é que vinha falar comigo. Ele dizia, pastor, veio nos ver. Americanizado, né? Mas eu entendi o que ele falava. E enquanto ele falava comigo, eu ouvia soldados marchando, batendo os pés, poucos. Eram 3. E eu olhava para a minha esquerda. Tinha ali um... Como é que chama aquele negócio de hastear a bandeira? Um mastro. E eu vi então um sargento que vinha trazendo a bandeira brasileira dobrada, triangularmente, né? Como eles dobram. Com 2 soldados vindo ao seu lado. Os soldados portavam fuzis, os 2. E interessante pelos detalhes, porque os fuzis não estavam nas suas costas, e os soldados, quando eles fazem esse tipo de procedimento, eles não levam os fuzis, né? Eles levam pistolas, mas eles vinham com os fuzis em prontidão. E eu ia perto e olhava o cano do fuzil, né? E eu olhava o cano do fuzil e eles então prendiam a bandeira no mastro e começavam a hastear a bandeira do Brasil. E ela foi subindo no mastro. Esse foi o sonho que eu tive. A interpretação é com você, né? Eu não vou interpretar agora, pelo menos hoje não. E eu acordei tão feliz. Nossa, acordei muito feliz. Como eu disse para vocês, fevereiro, né? É um mês aí que vai ser muito forte, né? Ontem Deus me deu 2 visões aqui na igreja. A primeira da guerra da Rússia. Eu vi um símbolo como se fosse um busto do Putin sobre um blindado gigantesco. E ele passava por cima
das nações, esmagando, quebrando, dilacerando pessoas de uma maneira. E atrás dele vinha um rastro de fumaça preta, como se fosse uma grande tempestade atrás daquele blindado. E no meio da fumaça tinha um cavaleiro, sentado num cavalo, marchando. E o Senhor disse para mim que era o anjo da guerra. Então vocês já sabem que o negócio lá vai ficar muito, muito feio, né? Muito, muito feio. A gente tem que se preparar aí psicologicamente, porque as coisas lá vão ficar muito difíceis. Muito difíceis. Amém? E o Senhor também me deu uma outra visão, quando a gente estava na hora da Santa Ceia, como se aquele texto do livro de, eu acho que é de Êxodo, eu não me lembro aonde está, mas eu acho que é de Deuteronômio, desculpe, Deuteronômio. Quando Moisés sobe o monte no dia em que ele vai morrer, e ele está ali com Deus, e Deus mostrando toda a terra. E era como se fosse de manhã, estava amanhecendo, e eu vi o sol começando a nascer, e a luz solar vinha vindo sobre a sombra, eu olhava num plano de cima, e o Senhor disse para mim, o sol da justiça começa a nascer sobre o Brasil. Então, como eu já disse, né? Aperte os cintos aí que as coisas daqui para frente vão ficar intensas. Amém? Fique de pé que eu quero orar. Vamos lá. Vamos embora que eu já estou com fome. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Inclina a sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe e abençoe a nossa semana, para que ela seja uma bênção. Essa primeira semana de fevereiro venha para abençoar o nosso país, a nossa pátria. Em nome de Jesus, que a tua mão esteja sobre o nosso povo, o povo brasileiro. Que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos para que eles desçam na terra e nos guardem, protejam, nos livrem de todo o mal em nome de Jesus. Eu peço, Deus, a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Abra sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem, vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.